Olá, pessoal, galera guerreira que tá firme e forte nos estudos já pro Enem que vai acontecer no fim do ano. E hoje eu, Mônica, professora Mônica Gomes, estou aqui para falar com vocês sobre gramática no Enem. Galera, há um grande mito que corre por aí, que gramática não cai no Enem. Nossa, galera, coitado daquele que acha isso, tá bom? Porque, na verdade, a gramática, ela cai sim no Enem e cai de forma efetiva, tá bom? Preste bem atenção. A norma culta padrão, ela está dentre uns dos eixos cognitivos cobrados nas questões da prova de linguagens. Então, preste bem atenção, estude sim gramática, reveja cada um dos tópicos que compõem a norma culta padrão, desde as classes gramaticais até análise sintática, concordância, regência, uso da crase. Tudo isso vai te ajudar não apenas na resolução da prova, das questões, mas principalmente na hora de escrever a redação, certo? Então é importante que você saiba disso. Olha só o que diz um dos eixos cognitivos. Um dos eixos cognitivos cobrados pelo Enem consiste em dominar linguagens, ou seja, dominar a norma culta da língua portuguesa, certo? Então, dominar a língua portuguesa é importantíssimo para responder principalmente as questões de interpretação, já que essas estão sempre atreladas a esse eixo cognitivo, certo? Então, olha só, é importante que você associe a ideia de interpretação de textos, porque ela vai estar unida à teoria gramatical, certo? Então, anota isso aí e não esquece, tá? Cai sim, gramática cai sim. E cai de uma forma bem complexa, bem ligada à interpretação. Então, por isso, é importante você sempre resolver questões de interpretação e associar as regras gramaticais. Por exemplo, há uma questão de interpretação que sempre cai no Enem, que é atrelando a ideia das classes gramaticais, como um todo. Então, por exemplo, é capaz que você consiga enxergar aquela questão como puramente interpretativa e nela você consiga adequar e encontrar pequenas teorias de conjunções, de interjeições e principalmente uma coisa que caiu recentemente na prova do Enem e passou batido aí nos olhos de muitas pessoas, de muitos candidatos, que foi a questão da formação das palavras, o processo de formação das palavras. E muita gente ignorou, porque é uma teoria que se estuda antes mesmo de introduzir as classes gramaticais. Então, você começa a trabalhar a formação das palavras, o processo que elas passam para chegar até uma classificação gramatical. Por isso, é muito importante que você associe a interpretação à análise gramatical da norma culta padrão, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o processo de formação das palavras, e inclusive fazer uma questão de prova, onde você vai conseguir associar essas duas teorias, ok? Então, olha só, para a gente poder falar um pouquinho, eu vou relembrar algumas das teorias, alguns dos conceitos que englobam esse processo de formação. Hoje aqui eu vou falar 3 processos, certo? O processo de composição e o processo de derivação. É fácil, é muito simples unir esses conceitos à nossa prática, certo? Porque composição vem de compor. Então eu vou pegar radicais, unir esses radicais e formar uma nova palavra. Essa união pode ser feita de algumas formas. Por exemplo, eu vou fazer esse processo de composição por aglutinação ou por justaposição. Essas palavras aí, esses termos não me são tão estranhos assim, hein, Mônica? Então, lembra disso. O processo de aglutinação significa unir palavras, unir radicais. Só que ao fazer essa união, ao fazer essa junção de radicais, eu perderei fonemas, certo? Então, eu vou unir radicais e perder fonemas para criar uma nova palavra. Por exemplo, a palavra planalto.
Planalto é uma palavra que passou pelo processo de composição por aglutinação, já que aqui eu tenho a junção da palavra plano mais a palavra alto. Ao unir esses dois radicais, eu perdi um fonema. Eu perdi o fonema da vogal O. Então, com essa perda de fonema, o processo é de composição por aglutinação. Já no processo de composição por justaposição, há uma união de radicais onde não se perde fonema nenhum, ok? Por exemplo, a palavra girassol. Opa, pera lá, Mônica. Eu acabei de encontrar um Szinho a mais aí. Como assim? Houve um processo de justaposição entre as palavras gira mais a palavra sol. Com a junção desses dois radicais, eu consegui obter a palavra girassol. Mas ao unir esses dois S's aqui, houve uma alteração de fonema? Nenhuma. Porque os dois S's juntos, eles têm o mesmo som de um S só, certo? Então, essa junção desses dois sons, né? Na verdade, não teve alteração fonética. Por isso, ao somar esses dois radicais, eu tenho um processo de justaposição formando a palavra girassol, certo? Então, esses são os dois processos de composição. Aí eu também tenho os processos de derivação. Galera, os processos de derivação, eles são classificados de uma forma maior, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a derivação prefixal. Na derivação prefixal, a agregação de um prefixo ao radical, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui a palavra ler. A palavra ler, o verbo ler, pode ganhar um prefixo e se tornar uma nova palavra. Por exemplo, eu vou agregar a ele o radical re. Agora eu tenho a palavra reler. Uma nova palavra dentro do vocabulário da língua que foi derivada, pois ela foi criada a partir de uma outra que já existe e passou pelo processo de derivação prefixal, ou seja, a agregação de um prefixo. Agora, o que a gente pode fazer também? Uma derivação sufixal, onde eu vou agregar ao radical um sufixo. A parte final dessa palavra vai ser agregada a uma outra e formar uma nova palavra. Por exemplo, felizmente. A palavra original era feliz. E eu quis transformar essa palavra em um advérbio. Então, eu acrescentei o prefixo mente. Ao fazer isso, eu trouxe a palavra feliz, uma derivação sufixal, transformando-a em felizmente. Ah, peraí, Mônica, eu posso também colocar prefixo junto a essa palavra e transformá-la em uma palavra com prefixo e sufixo? Posso. Por exemplo, posso colocar o in e vai virar infelizmente. E aí eu tenho outro processo de derivação, certo? Além desse, eu tenho a parasíntese, que é quando eu somo ao radical um prefixo e o sufixo, onde nenhum dos dois pode sair de perto desse radical, caso contrário, a palavra perde completamente o seu sentido, o seu significado. Por exemplo, entristecer. Entristecer é uma palavra derivada de triste. E aí eu agreguei a ela um prefixo e um sufixo. Ao agregar esse prefixo e sufixo simultaneamente, eu tornei essa palavra aqui imutável. Então, vamos lá, vamos tentar tirar o prefixo dessa palavra. Fica como? Tristecer. Ela existe? Não. Vamos tirar, então, o sufixo. Entriste. Existe?
Também não, galera. Então, o que acontece aqui? Uma palavra que necessita simultaneamente de prefixo e de sufixo ao mesmo tempo. Então, eu não posso tirar, caso contrário, eu perco essa palavra não existe mais no vocabulário. Esse processo se chama parassíntese ou parasintetismo, ok? Há também o processo de derivação prefixal e sufixal. Nesse processo, aí sim eu consigo tirar um prefixo e ainda existirá a palavra. Ou eu posso tirar o sufixo e ainda assim existirá uma palavra. Por exemplo, a palavra deslealdade. Galera, deslealdade se deriva da palavra leal. Então, eu tenho aqui, ó, leal. E dois afixos. Um prefixo des e um sufixo dade. Vamos reparti-la? Quebrá-la aqui no meio? Então, vamos lá. Se eu tirar o sufixo, eu ganho a palavra desleal. E ela existe no vocabulário. Se eu retirar o prefixo, ela fica lealdade. E essa palavra existe no vocabulário. Então, eu tenho 3 palavras que podem ser formadas aqui. Uma só com prefixo, outra só com sufixo e uma com prefixo e sufixo. Essa derivação, então, se chama prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Eu acho que deu para a gente lembrar um pouquinho desse processo de formação de palavras, certo? Beleza. Agora a gente vai andar um pouquinho e vamos chegar em um processo muito importante que tem caído bastante nas provas do Enem, que é o processo de hibridismo. Então vamos lá. Olha só o que acontece aqui, galera. O hibridismo, ele é um processo diferente do processo de composição e de derivação, certo? Ele é um processo cuja formação da palavra se dá com radicais de origens diferentes. Isso acontece demais na língua portuguesa, muito mesmo, muito mais do que a gente consegue imaginar. Nós temos palavras aí que são provenientes do latim, do grego e de outras infinitas línguas para formar a língua portuguesa. Isso aí é uma coisa que a gente já está cansado de saber. Mas isso tem sido cobrado muito na prova do Enem, porque é um processo de formação de palavras diferente e que às vezes a gente não consegue associar como algo comum, né? Como algo que faz parte da língua. Então, por exemplo, a palavra automóvel é uma palavra que nós utilizamos bastante no nosso vocabulário. E ela é formada por 2 radicais, auto e móvel. Sendo que auto é um radical que provém do grego e móvel é um radical que provém do latim. Essas 2 palavras, essas 2 línguas deram ao português uma palavra automóvel, ou seja, uma palavra que passou pelo processo de hibridismo, certo? Que vem de híbrido, de mistura. Então vamos lá olhar uma questão do Enem que fala justamente sobre o hibridismo. Olha só como eles têm cobrado esse tipo de conteúdo. Olha só, nós temos aqui 2 textos, certo? E essa prova aqui foi do Enem de 2015, tá? Eu acho que quem fez vai lembrar. Texto 1 tá falando lá um pouco sobre camelódromo, beijódromo, falando justamente sobre esse processo de criação de novas palavras. O texto 2 já vai falar um pouco sobre essa associação. Aqui ele fala o seguinte: existe coisa mais descabida do que chamar de sambódromo uma passarela para desfile de escolas de samba? Em grego, dromo quer dizer ação de correr, lugar de corrida. Daí as palavras autódromo ou hipódromo. É certo que, às vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr para não perder os pontos, mas não se desloca com a velocidade de um cavalo ou de um carro de Fórmula 1. Então, ele faz uma brincadeira entre a palavra sambódromo, a origem da palavra sambódromo, e a origem da palavra autódromo, por exemplo, porque ambas têm o mesmo radical, né? Tem o mesmo radical proveniente aí do latim. Então, vamos lá. A pergunta é: há nas línguas mecanismos geradores de palavras.
Ok, isso aí a gente já acabou de lembrar alguns. Embora o texto 2 apresente um julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete, então ele está falando aqui sobre o processo de formação da palavra, tudo isso que a gente acabou de falar. O texto já te deu dicas. Peraí, olha, o texto já te mostrou que tem uma parte da palavra que provém de uma língua e a outra parte que provém de outra língua. Então você já pode fazer associações, certo? Essa associação te mostra o seguinte, que esse processo se chama hibridismo. Sendo assim, esse processo reflete o quê? Vamos lá, letra A. O dinamismo da língua na criação de novas palavras? Eu acredito que quando ele criou a palavra sambódromo, ele quis dar um novo significado para esse esquema aí do radical dromo. Então, ele, ao invés de dar a ideia de ação de correr, lugar de corrida, ele quis associar, dando um novo significado para dinamizar a língua. E isso é importante. Então, é bom considerar essa questão. Uma nova realidade limitando o aparecimento de novas palavras. Galera, limitar, como assim? Se eu estou criando novas palavras? De forma alguma. A apropriação inadequada de mecanismo de criação de palavras por leigos. Não, de forma alguma, porque a gente está propício a criar novas palavras o tempo inteiro. Então ninguém pode limitar esse processo de criação de palavras, muito menos por leigos. O reconhecimento da impropriedade semântica dos neologismos. Não se trata de um neologismo, e sim de hibridismo. Então, não viaja nos processos de formação de palavras, tá? E, por último, a restrição na produção de novas palavras com radical grego. Opa, peraí. Criaram uma lei aí para tirar e não podemos mais criar palavras com radical grego? Tem cabimento esse item aqui? De forma alguma. Então, a gente tem a resposta fácil e simples. Se a gente consegue associar as ideias de formação de palavras, principalmente nesse caso do hibridismo, com toda a teoria de interpretação que o próprio texto nos dá, a gente consegue arrasar e responder tranquilamente as questões. Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Acompanhem aí e nós teremos mais outras dicas de gramática no Enem, ok? Tchau!